Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Gente, mais um escândalo, mais descobertas sobre o caso Queiroz. Todo mundo estava sabendo que o Queiroz estava sumido, não que estivesse foragido, mas estava foragido das revistas, estava foragido das pessoas, estava foragido de dar explicações. Ou seja, o Queiroz é o laranja oficial da família Bolsonaro e disso ninguém tem mais dúvida. Agora é o seguinte, a Polícia Federal e a Polícia Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro, parece que não encontram respostas para dar para a sociedade. Respostas essas que até agora o seu Queiroz também não deu. O seu Queiroz foi chamado diversas vezes para depor e não apareceu. Simplesmente não aparece e não há condução coercitiva, não há nada disso. Ele se nega a prestar depoimento. Ele não vai ao Ministério Público. Ele se cancara que a polícia está ali a seu favor, que o governo Bolsonaro usa a máquina pública para defendê-lo, para protegê-lo. Agora é o seguinte, Queiroz é a conexão entre o poder central do país e as milícias. Com o retorno ao noticiário de Fabrício Queiroz, descoberto morando em São Paulo, também voltam à cena as possíveis ligações entre a família Bolsonaro e as milícias. Quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, o hoje senador Flávio Bolsonaro, primogênito do presidente, empregou milicianos e parentes de milicianos em seu gabinete. Pela conta bancária do ex-policial Queiroz, então assessor do político, passaram 1,5 milhão ainda não explicado, totalizando 7 milhões, desde quando ele trabalhava com ele. O sociólogo José Cláudio Souza Alves, autor de Dos Barões ao Extermínio, a História da Violência da Baixada Fluminense, estuda há 26 anos essas organizações que realizam diversas atividades criminosas no estado do Rio e atuam como grupos de extermínio. São as principais suspeitas pelo assassinato da vereadora Marielle Franco. Para ele, Queiroz é uma peça da dobradiça que liga a política institucional às ações criminosas. Nesta entrevista à revista Época, Alves diz que Jair Bolsonaro favoreceria as milícias se tivesse destituído o delegado da Receita Federal do Porto de Itaguaí, como tentou, e afirma que as falas e práticas do presidente e do governador fluminense Wilson Witzel contribuem para que as milícias estejam mais fortes do que nunca. Causou estranheza a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de mudar o delegado da Receita Federal no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O porto tem importância para as milícias? O José Cláudio responde. O porto é estratégico, e não só o porto, mas toda a estrutura associada a ele. O arco metropolitano, a BR-101, a conexão do arco com a rodovia Presidente Dutra, com a rodovia Washington Luiz, ou seja, toda a entrada e saída da cidade do Rio de Janeiro e a conexão para o resto do país. Com o porto, você sai do terrestre e vai para o marítimo. Isso é determinante, é logística pura. Dentro de uma estrutura do crime organizado que trabalha com territorialidade e com mercadorias ilícitas, tráfico de armas, tráfico de drogas, controle do porto é fundamental para fazer qualquer tipo de expansão e de negócio. Interferir no funcionamento deste porto para impedir fiscalizações, verificação de mercadoria, é necessário para quem queira, continuar com esse tipo de atitude. Lembre-se de que a milícia da Zona Oeste agora controla Santa Cruz. Caiu o último bastião do Comando Vermelho, que era a favela dos Antares. O próximo passo é avançar em direção a Itaguaí. Acho que as ações do Bolsonaro em relação a esse porto têm a ver com interesse, sim. O senhor já disse que as milícias agora têm vínculos com o poder central. Que vínculos são esses? Ele responde. Quando digo isso, eu me refiro ao poder que vem ganhando o discurso de bandido bom e bandido morto, da execução sumária, da ampliação da letalidade policial e soma-se a isso a excludente de ilicitude que está no pacote do ministro Moro, que enviou para o Congresso. Todos esses discursos e práticas feitas pelo governo federal indicam o fortalecimento das milícias, porque a base delas está no aparato policial. É claro que tem um caso do Flávio Bolsonaro, e aí é um vínculo pessoal de um senador com o presidente da República. E é o vínculo do Flávio com a estrutura miliciana.
não só pelas homenagens que ele sempre prestou ao longo da trajetória no Rio de Janeiro para milicianos que estão foragidos, inclusive, como é o caso do Adriano de Nóbrega, ter tido esposa e mãe trabalhando no gabinete do Flávio. Tem ainda a figura do Queiroz, em função do qual o Supremo teve de criar medidas de contenção para a investigação não avançar na direção do Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabe, né, o que ele está se referindo aqui. Então tem uma aproximação ideológica de fortalecimento da figura do matador, do assassino, que atua dentro de uma estrutura policial. E tem a aproximação pessoal da milícia com aqueles que representam hoje o poder central. Enquanto perdura esse discurso de aumentar a violência para combater a violência, de uma corrida armamentista como solução, a estrutura da milícia se propaga, porque eles se aproveitam disso. Deixa de ser uma originalidade no Rio de Janeiro. Já temos notícias de milícias em vários estados do Brasil. A senha foi dada e foi compreendida. Vai em frente. Agora é possível. Ele diz: qual a importância de Fabrício Queiroz na estrutura das milícias? Ele responde: as milícias não têm um poder centralizado, são várias, elas estabelecem acordos. Às vezes os acordos não funcionam e elas se matam entre si. No ano que vem, provavelmente, vamos assistir à escalada disso, por causa das eleições municipais, com milicianos buscando o poder. A apoteose da estrutura é quando eles assumem cargos eletivos no executivo e no legislativo. O judiciário, eles já controlam porque estão na ponta. Informações e investigações dependem da estrutura policial e a milícia já controla isso. Na disputa em eleições, ocorrem desentendimentos e as mortes. O Queiroz é uma peça qualquer. É uma peça, aliás, ele diz, o Queiroz não é uma peça qualquer. É uma peça de dobradiça. Faz conexão entre a estrutura do poder central com as estruturas econômicas montadas no governo do Rio de Janeiro. O peso do Queiroz vem desse lugar que ele ocupa de dobradiça entre uma estrutura dita legal, democrática e a estrutura criminosa, da execução de qualquer pessoa que se interponha aos interesses dele. Haja vista Marielle Franco. Por isso, o interesse em esconder Queiroz, de protegê-lo de qualquer forma de investigação que permite revelar tudo o que ele oculta. Gente, essa revelação bombástica desse estudioso do caso coloca em xeque as investigações do Ministério Público no Rio de Janeiro, coloca em xeque a questão da Polícia Federal e agora vem à tona pra gente que é o seguinte: a polícia, alguém de dentro da Polícia Federal avisou o seu Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro sobre as investigações que estavam correndo no caso do COAF, das movimentações milionárias do seu Queiroz. E uma semana antes do primeiro turno, Bolsonaro demitiu a filha do Queiroz do seu gabinete, que ela não trabalhava, ela só ganhava dinheiro de lá, e a revista a Folha de São Paulo já noticiou sobre isso, e no mínimo curioso, no mesmo dia, o Queiroz pede demissão do gabinete do Flávio Bolsonaro. Veja bem, o Bolsonaro dá conta da Natália, que é filha do Queiroz do gabinete do Bolsonaro, e o filho dele, no Rio de Janeiro, dá conta do Queiroz. No mesmo dia. Por quê? Porque foram avisados que o Queiroz já estava sob investigação. E para não sujar a campanha, a polícia segurou, todo mundo não falou nada, e o que aconteceu? O Bolsonaro, para o primeiro turno, foi para o primeiro turno, para o segundo turno e venceu as eleições. Então nós temos aí uma proteção, e eu queria saber quem é da Polícia Federal que vazou essa informação. Quem é da Polícia Federal que fez essa questão toda? Então aqui nós estamos vendo que o Bolsonaro já tinha essas informações privilegiadas de dentro da Polícia Federal, foi alguém de dentro, é isso que a reportagem fala, e isso tudo ocorre também agora que o Bolsonaro tira o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro, reduto da família Bolsonaro. No Rio de Janeiro, onde tem a central das milícias. No Rio de Janeiro, onde eles sempre atuaram. Onde o seu Flávio atuou, o Carlos Bolsonaro atuou, o Bolsonaro atuou. Ou seja, é ali que está a central dessas questões escusas e criminosas. É por isso que o Bolsonaro tentou impedir também a questão da Receita Federal do Porto, que a gente mencionou ainda há pouco.
Gente, é uma coisa meio que absurda a gente ver essas conexões, mas será que a polícia não liga essas conexões? Precisa de um estudioso para isso? Será que a polícia não vê o absurdo? A polícia não enxerga algo que está na cara? O cara que matou a Marielle morava no mesmo condomínio que o Jair Bolsonaro. É muita coincidência. E, mais coincidência ainda, é a filha desse matador de Marielle namorar o filho do Bolsonaro. É muita coincidência, gente. E o Bolsonaro diz que não conhece? Ah, pelo amor de Deus, as ligações estão muito na cara, só não vê quem não quer. E olha, o Queiroz disse no WhatsApp que lamenta ter sido abandonado. Ele diz o seguinte: eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar. Ajudar em quê? Ajudar em quê? Isso que eu queria saber. Ajudar em quê, Flávio? Qual é a ajuda que você está precisando? Porque financeira não é. Está morando num bairro nobre, não é? Está sendo atendido pelo melhor hospital do Brasil. Está pagando em dinheiro vivo. Eu te pergunto, mais ajuda do que essa? De onde você tem tanta grana para pagar um hospital caro? Eu não tenho essa grana. Eu não tenho esse dinheiro. Você esse tempo todinho que trabalhou deu para juntar muita grana, muitos milhões? Como é que é isso? Aí o Jair Bolsonaro disse o seguinte: pelo que eu fiquei sabendo, ele disse que pelo que eu fiquei sabendo é como se não soubesse totalmente daquilo, não tivesse envolvido. Ele disse assim, pelo que fiquei sabendo, ele eximiu meu filho da culpa. Da culpa? Eximiu seu filho? Ainda diz mais, não sei de Queiroz. Quem responde por ele não sou eu, é ele mesmo. Não existe telefonema meu para ele, nada. Não sei onde ele está. O Bolsonaro atira e fala, se defende dizendo que não há telefonema dele para Bolsonaro. E desde quando, o Bolsonaro, a gente só se comunica por telefonema? Você acha que nessa altura do campeonato você vai ser burro a ponto de ficar ligando via Telegram, WhatsApp ou celular? Existem pessoas que podem conversar com ele. O que o índio faz o tempo todo no Palácio do Planalto? O que o primucho do Carlos Bolsonaro faz aí? Ele foi contratado por um senador para trabalhar no gabinete, mas o que ele faz é mais trabalhar dentro do Palácio do Planalto do que outra coisa. Sabe, Bolsonaro, o ruim de morar em residências oficiais é que todo mundo vê e todo mundo sabe quem entra e quem sai dali. Então, essas coisas precisam ser explicadas. Aí o Bolsonaro disse o seguinte: o Queiroz era nota 10. Olha o que ele disse. O Queiroz era nota 10, não sei o que aconteceu com ele, não é? E ele faz certa coisinha que eu acho interessante. Uma conexão é necessária. O Queiroz é miliciano, era trabalhador do Bolsonaro, ou ele tinha como pessoas que trabalhavam lá, mãe e esposa de um foragido, que é o Adriano, que é um dos comandantes da milícia do Rio de Janeiro. Eu te pergunto, eles não sabiam nada disso? Movimentava grana, depositava na conta disso, eles não sabem. Conhece o Queiroz desde 1984. O Alexandre Frota disse, conhece desde 84, sabia muito bem. Bolsonaro disse que ele era nota 10. Aí o Alexandre Frota disse o seguinte, nota 10 não, nota 1000. Olha, gente, é absurdo que parece que a polícia está atrofiada, o Ministério Público atrofiado, ninguém diz nada, ninguém fala nada. O Bolsonaro, como presidente, tem toda a possibilidade de fechar isso, muda investigador dali, muda delegado dali, faz a maracutaia toda e não vai para frente. É preciso que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, na pessoa de Raquel Dodge, que está com seus dias contados aí na Procuradoria, faça alguma coisa, antes que esse povo aparelhe tanto, que não será mais possível removê-los nem pelo voto dos cargos. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Se inscreva nesse canal, compartilhe esses vídeos. Daqui a pouco a gente volta com Critica Brasil News. Beijo pra vocês, tchau.